Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o pastor Montefusco, você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe. Na aula anterior nós falamos sobre a bibliologia, falamos que essa palavra é uma palavra composta de duas palavras gregas, biblos que significa livros e logia que significa estudo. Nós estamos nos referindo aqui ao estudo do livro sagrado que é a nossa Bíblia. Nós falamos na aula anterior sobre a etimologia da palavra, o conceito, divisão da Bíblia, classificação dos livros, entre outros assuntos mais. Hoje eu falarei sobre a singularidade da Bíblia. Ok, então sobre a singularidade da Bíblia, nós queremos falar que a Bíblia é única, única em sua coerência, única em sua circulação, única em tradução e única em sobrevivência. Nós temos muitos assuntos a tratar. Esse vídeo nós vamos tratar apenas da coerência das Escrituras Sagradas. Nós vamos perceber que esse livro é um livro sem igual, é um livro incomparável, por isso que eu digo a Bíblia é um livro único nesses aspectos que aí estão, dentre outros mais. Então vamos considerar a questão da Bíblia ser única em sua coerência. O que isso significa para nós? Nós começamos exatamente com esse pensamento aí que nos chama muita atenção. Por exemplo, a Bíblia foi escrita em mais ou menos 1.600 anos, que corresponde a 40 gerações, mais ou menos. Isso é o que se refere a 1.600 anos, uma geração por 40 anos. Se você tem um livro que é escrito por 1.600 anos, é claro que esse livro é muito especial. É um livro único nessa maneira com que ele foi escrito, porque nenhum outro livro do mundo passou tanto tempo para ser escrito como a Bíblia foi. Agora veja bem que quando nós estamos tratando que ela é única na sua coerência, apesar desses anos todos que foram decorridos para que ela fosse escrita, olha só esse detalhe, ela foi escrita por 40 servos de Deus. E olha só a diferença de cultura, a diferença geográfica, a diferença da capacidade de cada um deles com que eles foram usados pelo Espírito Santo para trazer essa mensagem ao mundo. Daniel, por exemplo, é primeiro-ministro. João e Pedro, pescadores, portanto, semi-analfabetos. Lucas, um médico. Salomão, o rei, o homem mais sábio da face da terra. Mateus, um coletor de impostos. Paulo, extremamente culto. Você coloca todas essas pessoas para escrever um livro e você vai ver que vai ser um caos, que vai ter muita contradição. Não vai bater aquilo que eles vão escrever, pelo grau de conhecimento, pela sua própria cultura, como nós estamos falando. Falando de um Paulo, falando de Salomão, falando de um Daniel e falando de Pedro e João, pescadores semi-analfabetos. Agora nós temos também Moisés, um líder político, Pedro, pescador, como havia falado, Moisés, boiadeiro, Josué, um general, Neemias, um copeiro. Esses foram os homens que foram usados por Deus para trazer ao mundo a mensagem que o próprio Deus desejava que essa humanidade conhecesse acerca dele. E como se não bastasse todas essas adversidades, nós temos ainda que ela foi escrita em diferentes lugares. Moisés escreveu no deserto, Jeremias numa prisão, masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava, João na ilha de Patmos. Nós estamos falando de locais totalmente diferentes uns dos outros, uns lugares que são mais cômodos, mais agradáveis, outros que são insalubres, outros que são absolutamente desconfortáveis, para que as pessoas pudessem escrever uma mensagem que não tivesse nenhuma contradição, que não tivesse nenhuma oposição, uma mensagem à outra. A Bíblia trata de um tema único, de Gênesis a Apocalipse. Agora, não somente lugares foram diferentes, mas aqui está, escrita em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz. Qualquer autor que vai escrever num período de guerra vai ter uma maneira de se expressar, vai ter um sentimento, vai ter algo no seu coração que vai estar ali em turbulência, mas em período de paz a escrita com certeza será mais agradável, será mais fluida, será muito mais leve, será muito mais pacificadora. Mas não houve contradição nem nas escritas de Davi, nem nos escritos de Salomão. Nem Davi falou que Deus seria um Deus injusto, um Deus
que permitia a guerra e isso estava trazendo danos ao seu povo, nem tampouco Salomão disse que Deus era mais amoroso, justo, misericordioso, só porque estava num tempo de paz. O que todos escreveram estava exatamente no mesmo nível de harmonia. Mas também o que nós encontramos é que essa Bíblia ela foi escrita em diferentes circunstâncias. Alguns escreveram no auge da alegria, como eu falei, e outros na profunda tristeza e desespero. Escrita em 3 continentes, foi escrita na Europa, na África e na Ásia. Nós estamos falando também de uma escrita em 3 idiomas completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, o hebraico, o aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Distância de tempo, distância geográfica, distância de todos os sentimentos ali envolvidos, e nós estamos falando de línguas extremamente difíceis. E a Bíblia ainda trata de temas controversos, mas de forma harmoniosa. Por exemplo, ela trata de sofrimento e justiça de Deus, livre-arbítrio e soberania de Deus, justiça e misericórdia, o papel da lei e da graça, guerra e paz, riqueza e pobreza. Olha só, nós estamos falando de temas que são por si só controversos, quase que autoexcludentes, mas a Bíblia consegue harmonizar todos esses temas de maneira que traz para o nosso coração paz, esperança, conforto, traz o norte, traz para a gente um ensinamento que é muito rico para o nosso crescimento. Agora eu faço um desafio aqui, pegue 10 escritores em circunstâncias iguais, da mesma profissão, da mesma geração, da mesma língua, do mesmo lugar e dê a eles um tema controvertido. E você vai ver que contradições não faltarão. Vai ser um caos, vai ser uma guerra, vai ser uma peleja entre eles, seus pensamentos e sentimentos. Nós estamos falando em pessoas que são contemporâneas e estão num ambiente que é extremamente confortável para ambas as pessoas. Todavia, um tema controverso sempre vai trazer pontos de vistas conflitantes e quase que não se pode harmonizá-los assim a primeiro modo. É preciso trabalhar muitos temas para que eles possam se encaixar. A gente vê muito isso na televisão, colocar sempre um contraponto de um assunto. É um que é favorável para o assunto A e o outro que vai ser contrário a esse mesmo assunto e faz assim esse conflito de ideias, esse debate onde existe muita desavença entre eles e quase que nunca chega a um denominador comum. Mas também nós temos uma outra coisa que vai ainda aumentar o valor dessas escrituras, dizendo que ela realmente é um livro santo. Esse livro é santo sem igual, porque os escritores pertencem a uma grande diversidade de estilos literários. Vamos dar uma olhada aqui, olha, histórias e diários, biografia, textos didáticos, poesia lírica, poesia religiosa, correspondência pessoal, parábolas e alegorias. A lei, por exemplo, trata de lei civil, lei criminal, ética, cerimonial e sanitária. E nós temos também os estilos proféticos e apocalípticos. Olha só quanta diversidade nesse campo de estilos literários. Contudo, a Bíblia, que teria tudo para ser um livro extremamente caótico, com muitas contradições, é um livro absolutamente sem igual em um pensamento único de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia tem uma única história que vai se revelando lá em Gênesis até Apocalipse, a salvação do homem por parte de Deus. O que é prometido em Gênesis vai ser cumprido lá em Apocalipse, acerca da salvação daqueles que crerem em Jesus Cristo. Com exemplo disso, olha, o paraíso perdido de Gênesis é recuperado em Apocalipse. O acesso à árvore da vida está fechado em Gênesis, porém encontra-se aberto para todo o sempre em Apocalipse. Graças a Deus, meus queridos, muito obrigado por estar comigo até aqui. Espero que tenha sido uma aula muito edificante para você. E na próxima aula nós vamos continuar o assunto falando agora que a Bíblia é única em sua circulação, em sua tradução e em sua sobrevivência. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.